Pessoal, vamos resolver agora então a questão 123, né, do Enem 2024. No caso, essa numeração 123 é referente aí ao caderno verde, tá bom? Vamos lá então. Placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia. É verdade. Mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo placas solares com uma fina camada de grafeno, né? Os íons dissociados a partir da água da chuva, A, M+, e B, N-, tornam a combinação grafeno e água da chuva um par perfeito para a geração de energia. O processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons se movimente ao longo da superfície. E aqui nós temos então uma representação esquemática desse processo, né? A chuva, enfim, incidindo aí, né, gotículas de chuva sobre uma placa aí solar, onde haveria aí, né, uma camada de grafeno, né? E aqui na ampliação, né, uma representação esquemática do que aconteceria ali, né, a nível atômico e molecular, né? Bom, e aí então vem as perguntas, né? Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno oxida os cátions dissolvidos na água da chuva, né? Bom, lembrar que a água pura, né, ela se auto-ioniza, né, em íons H+, e OH-. Nesse caso, como é água da chuva, né, enfim, aí vai depender ali de qual era o poluente atmosférico que você tinha, que terminou sendo carreado ali junto com a água da chuva, né, para saber exatamente o cátion resultante da auto-ionização da água é o íon H+, né? Mas no caso, quais cátions estariam presentes vai depender, né? Você tem ali um meio contaminado, né, com óxidos de enxofre, de nitrogênio, que de repente produz chuva ácida, você teria ainda mais íons H+, né? Enfim, você teria algum outro cátion advindo de algum outro poluente que estivesse na atmosfera. Aí fica difícil considerar, teria que ver qual o ambiente especificamente, né? Mas ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno oxida os cátions dissolvidos na água da chuva, né? E como é que, supondo que, né, ele oxidasse os cátions dissolvidos aí na água da chuva, se há um processo de oxidação, teria que haver um processo de redução também, né? Qual seria a espécie reduzida, né? E, enfim, para ver aí esse fluxo de elétrons, etc., né? Enfim, não parece boa alternativa, né? A letra A não parece fazer sentido, não parece ser uma boa descrição do que acontece. Letra B. Então, ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno impede a difusão da água através das placas solares, né? Bom, mas o papel aqui do grafeno é, digamos, promover, né, permitir que você produza uma corrente elétrica, né, mesmo naqueles dias em que você não tem uma alta incidência solar, de repente é um dia nublado, né, tá aquele chuvisco, caindo ali gotículas de chuva, a incidência solar é baixa, né, e ainda assim você vai produzir energia elétrica, quer dizer, a presença da camada de grafeno não é para impedir a difusão da água através das placas solares, não é uma espécie, simplesmente uma espécie de proteção mecânica, né, para que as placas solares, enfim, não sejam aí umedecidas ou coisa do gênero, né? E de qualquer forma, supondo que ele impedisse a difusão da água através das placas solares, como é que isso por si só permitiria a produção, né, de uma corrente elétrica, né? Também não parece fazer sentido, uma alternativa ainda mais estranha, digamos assim, do que a letra A. Passemos para a letra C. Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno diminui a energia de ativação da reação no pseudocapacitor, né? O grafeno diminuiria a energia de ativação, conforme nós sabemos, né? Diminuir a energia de ativação, né, significa, no fim das contas, enfim, encontra-se um caminho alternativo, né, um mecanismo alternativo para a ocorrência de uma reação. Isso termina implicando muitas vezes na diminuição da energia de ativação, isso acelera, né, torna a reação mais rápida, né? É o que acontece com frequência quando você utiliza um catalisador, né? Então o grafeno aí, na verdade, estaria atuando como uma espécie de catalisador, né? E ele estaria produzindo, né, uma corrente permitindo a produção de eletricidade em dias chuvosos, porque ele diminui a energia de ativação da reação no pseudocapacitor. Então, um componente aí da placa seria um pseudocapacitor. Ocorre uma reação nesse pseudocapacitor e a função do grafeno seria atuar como uma espécie de catalisador, diminuindo a energia de ativação nesse pseudocapacitor. Enfim, parece uma coisa meio complicada demais, um tanto forçada também, né? Digamos, não parece, né? Aí seria preciso verificar quais são os componentes, né,
dessas placas solares, lá haveria um pseudocapacitor. Se não houver, quer dizer, já estaria errado de qualquer forma, né? Mas sem adentrar nessa questão, né, dos componentes ali que formam a placa solar e tal, essa afirmativa parece um tanto, digamos, forçada demais. Não parece boa alternativa, né? Passemos para a alternativa D. Forma um compósito não metálico com os íons na água da chuva. Bom, um compósito é um composto híbrido e tal, grafeno, íons, né, que estão ali na água da chuva, e ao formar esse compósito, aí então ele conseguiria produzir eletricidade, produzir uma corrente elétrica, né? Esse compósito é formado, mas o simples fato de ele ser formado geraria uma corrente elétrica, não parece fazer também sentido, né? Por exclusão, ficamos com a letra E, né? Mas verifiquemos se a afirmação que está na letra E realmente faz sentido, se ela é boa, né? Letra E. Então, ao produzir eletricidade nos dias chuvosos, o grafeno gera uma diferença de potencial. Opa, se eu tenho uma diferença de potencial, então eu estou aí forçando, digamos assim, um fluxo de elétrons, né? Uma corrente elétrica. O começo aí faz sentido, né? Gera uma diferença de potencial pela interação dos elétrons com os cátions, né? Perceba-se que aqui na representação esquemática, camada de grafeno, você tem elétrons no grafeno, né? E você tem os cátions aqui, que estão presentes aí na água da chuva. Realmente, né, há uma interação entre os elétrons, né, que estão no grafeno, os elétrons do grafeno, como seja, e há os cátions que estão na água da chuva, né? Então, digamos, a parte final da afirmação, né, interação dos elétrons com os cátions, né? Elétrons do grafeno interagindo com os cátions da água da chuva. A parte final da afirmação está de acordo com a figura. Ademais, gera uma diferença de potencial pela interação dos elétrons com os cátions, né? Havendo uma diferença de potencial, isso induz, digamos assim, né, um fluxo de elétrons, a formação aí, enfim, a existência, né, de uma corrente elétrica, né? Enfim, a geração aí de eletricidade, né? Então, a alternativa E está de acordo ali com a representação esquemática que aparece na figura, né? E tudo o que está dito aqui na alternativa E se encaixa, né? As afirmações se encaixam entre si e se encaixam com essa, né, possibilidade, né, do grafeno, então, de uma camada de grafeno colocada aí, né, numa placa solar, né, possibilitar a que se produza energia elétrica, enfim, que haja aí corrente elétrica, que se produza energia elétrica, a interagir com gotículas aí, né, de chuva. Então, na questão 123, caderno verde, né, Enem 2024, né, as alternativas A, B, C e D, cada uma delas, né, tem aí suas incorreções, digamos, ou as suas impossibilidades, né, fatores aí que as tornam alternativas não razoáveis, né, pelas razões que já comentamos, enquanto que a alternativa faz sentido, né, está de acordo com a representação esquemática, e além disso, né, a primeira parte aqui da afirmação combina com a segunda e faz sentido, né, uma vez que há uma diferença de potencial, né, pela interação dos elétrons do grafeno com os cátions que estão nas gotículas ali de água, né, da chuva. Isso então, essa diferença de potencial induz, né, gera, enfim, uma corrente elétrica, se assim quisermos colocar. Então, contribui, né, por certo, enfim, há aí sim, efetivamente, a produção de eletricidade. Então, a letra E de eco é realmente a alternativa que faz mais sentido, a alternativa que está correta, né, dentre as alternativas postas, tá bom? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.